Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Byron Emiliano aqui mais uma vez para a nossa quarta da redação. Nós estamos no nosso quinto episódio e os temas da semana serão desmatamento, vamos comentar aí sobre desmatamento, todo esse problema que a gente enfrenta no Brasil, tá? Outro tema, sistema prisional brasileiro também, quais são os problemas, as nuances que a gente tem ali dentro. Tá? E por fim, nós vamos comentar também sobre a influência dos meios de comunicação e das informações na constituição social e cultural do homem contemporâneo, beleza? Então é isso aí, vejam o vídeo até o final, aprendam com os erros dos meus alunos aqui também. E se você também quiser ter a sua redação corrigida, faça parte do meu programa de mentoria. O e-mail aqui é professorbyroemiliano@gmail.com ou então um direct lá no Instagram, beleza? Então é isso pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até logo! Então, tema desmatamento da Amazônia é um tema muito importante. Então, de forma geral, a letra tá ok, né, sem nenhum problema. Às vezes dá uma dificuldadezinha de entender, igual aqui nessa palavrinha que para mim ficou elegível, tá? Em relação ao uso das linhas, eu considero que foi pouco, tá bom? Porque sobrou aqui praticamente 5 linhas, né? Então, ó, vou deixar aqui a dica para você, ó. Ó, isso aqui, né, vale para todo mundo. Tentar usar ao menos 90% das linhas, né? Ou seja, 27 linhas, beleza? Então esse aqui é o padrão aí recomendado, tá bom? Bom, vamos lá. Em relação a todo o texto, né, tá ok, as ideias, os argumentos, a estrutura também, né, a introdução, os desenvolvimentos, colocou 3 desenvolvimentos, né, e a conclusão. Gostei dos conectores que você usou, só que faltou, né, faltou alguns conectores também para você colocar. E aqui eu vou te dar as dicas aqui, quando deve usar, né, e para a gente variar um ou outro também, beleza? E também tem uma série de repetições que eu vou te mostrar aqui ao longo do texto. Então vamos lá, primeiro, os conectores que você utilizou, né? Consequentemente, assim, além disso, com isso, e depois por fim, né? Basicamente foram esses aqui. Então vamos lá, o desmatamento da floresta amazônica tem sido uma preocupação no Brasil e também no mundo nos últimos anos. Beleza, né? Já disse qual que é o tema. Isso se deve principalmente ao avanço dos interesses econômicos na região, ao forte crescimento da pecuária e à falta de uma fiscalização mais efetiva. Então entendi que você fez a introdução, você vai falar sobre esses 3 temas, por isso que você colocou os 3 desenvolvimentos. Tá? Quando eu escrevo esse tipo de texto assim, e eu comento sobre os 3 exemplos, ou sobre os 3 temas, subtemas que eu vou citar, aí eu prefiro começar assim, por exemplo, quanto ao avanço dos interesses econômicos, tem-se que, né? Aí no outro parágrafo, no que tange ao forte crescimento da pecuária, considera-se que, e aí por fim, no que diz respeito à falta de uma fiscalização mais efetiva, e aí falo sobre isso aí, entendeu? Então assim, essa é só uma forma geral como eu começo o texto, né? Quando eu vou falar sobre subitens, sobre os meus argumentos, eu começaria assim, beleza? Então vamos lá. Aqui, né, já para começar o segundo parágrafo, ó, nesse contexto, tens que a região Amazônia sempre foi conhecida pela diversidade de recursos e riquezas naturais. Ponto. Consequentemente, isso tem atraído interesses internos e externos nesse lugar. Assim, vimos ao longo dos anos. Olha, isso é um erro gravíssimo, né? Várias pessoas já cometeram aqui também. Então, tenho certeza que você nunca mais vai cometer isso aí. A gente não usa a primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Então, assim, vimos ou temos, alguma coisa assim, a gente não usa. Então, tem que ser sempre pessoal. Então, se colocar assim, vê-se ao longo do tempo. Então, eu prefiro, né, colocar assim. É possível notar, ou foi possível notar, enfim, é possível notar ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, várias tentativas de domínio econômico na região. Aí aqui eu não entendi, cara, o que é isso aqui, na região, acho que termina com na, ona, enfim, fins de capital industrial, da região para fins de capital industrial, mas aqui não está aparecendo um R não, então cuidado com a letra aqui, com certeza se eu fosse corretor eu tiraria o ponto. Aí beleza, você começou o segundo parágrafo, além disso, com o aumento da demanda mundial, principalmente, olha só, você já tinha usado principalmente lá em cima,
Então, não precisa. Com o aumento da demanda mundial por carne bovina, é crescente o aumento, de novo. Com o aumento é crescente o aumento. Então, às vezes a gente escreve assim e nem percebe. Então, é crescente, por exemplo, o desenvolvimento da pecuária em áreas que antes faziam parte dessa floresta, beleza? Com isso, há uma redução. Esse há uma aqui, se for no sentido de existir, né, existiu uma redução, aí, ou houve, né, aí vai ser o A com H, beleza? Eu também, para você não ficar na dúvida de, é o A sem H ou é o A com H, eu sugiro você escrever ocorre, né? Com isso, ocorre uma redução gradativa, ou ocorreu uma redução gradativa, enfim, das áreas verdes na região norte e centro-oeste do Brasil, vírgula, faltou a vírgula aqui, tendo em vista a abrir espaço para a criação do gado e afins, beleza? E aqui você começou, né? E como se isso não bastasse, aqui deu um tom muito pessoal para o texto, entendeu? Eu prefiro sempre ser mais formal, então eu colocaria soma-se a isso, né, a falta de punições, né, que sustentam o aumento do desmatamento. Soma-se a isso a falta de punições que sustentam o aumento do desmatamento. Ou, além do mais, cita-se que a falta de punições sustentam, né, o aumento do desmatamento. Voltando para o que eu tinha falado lá no começo, eu ainda assim preferiria começar. Quanto à falta de fiscalização mais efetiva, tem-se que ela, né, faz com que o aumento do desmatamento permaneça, enfim, e assim por diante. Aí você colocou aqui assim, e você já tinha usado assim lá em cima, então aqui seria portanto, as poucas frentes de atuação governamental não são suficientes para cobrir uma área de dimensões continentais. Beleza? Por fim, observa-se que a questão do desmatamento da Amazônia é uma questão complexa. A questão é uma questão. Tá parecendo aí uma presidenta que a gente teve aí falando, né, umas repetições. Então, a questão é uma questão, né? Então, claro, a questão do desmatamento da Amazônia é complexa, pois envolve interesses diversos. Ponto, tá? Então, resolveu o problema. Dessa forma, olha só, sempre os conectores, dessa forma, cabe ao Estado e à sociedade, ó, cabe ao, quer dizer que o cabe pede a preposição a, cabe a, né, ao Estado, cabe à sociedade. Então, a com a sociedade se mobilizarem para agir de forma veemente, né? Eu entendi que é veemente que está escrito aqui, mas eu fiquei na dúvida e tem um espaço muito grande entre, parece, duas palavras. Então toma cuidado também, provavelmente eu tiraria aqui ponto por essa palavra. Por meio de uma legislação mais rígida, o aumento das equipes de fiscalização e a abertura de canais de denúncia. Aí pensei, bom, será que já não existem canais de denúncias para isso? Enfim, é isso, cara. Tá? De forma geral, o texto está muito bom, mas tivemos vários detalhezinhos aí que a gente precisa melhorar, tá bom? Então é isso aí, grande abraço, parabéns, tamo junto. Dessa vez, nosso tema é Sistema Prisional Brasileiro, o propósito, né, e os desafios do nosso sistema prisional brasileiro. Então a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar é que a gente vai ter que resolver 3 dessas questões, né? Então, ó, primeiro falar sobre regime privativo de liberdade, depois os principais problemas, né, enfrentados aí pelo sistema prisional e se é possível devolver a dignidade do detento. Então vamos lá, conforme eu já te orientei antes, na nossa introdução a gente precisa abordar, né, pelo menos um pouquinho dessas 3 coisas para enunciar, para introduzir, né, isso aí a sua discursiva, ou seja, ó, eu vou comentar sobre isso aí nos parágrafos subsequentes, beleza? Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar em relação à introdução. A gente precisa melhorar um pouquinho a introdução, tá? Bom, apesar disso, né, nós temos aqui um texto que ficou excelente, a letra tá ok, né, a divisão dos parágrafos aqui, ó, tá ok, né, inclusive o próprio tamanho deles também tá bem simétrico, margem direita, margem esquerda também, sem problema nenhum. Em relação aos conectores, ó, perfeito, né, não repetiu as expressões, então atualmente, nesse contexto, no que diz respeito, além do mais, diante disso, como por exemplo, bem como, em relação, todavia, como também, por fim, dessa forma, assim como e consequentemente. Tá? O único probleminha de repetição que foi em relação ao verbo citar aqui, que eu acho que é interessante a gente sempre ir mudando esse verbo, citar, mencionar, enfim.
Então, por exemplo, em relação aos problemas enfrentados, compreende que são inúmeros, todavia pode-se citar a superlotação, a baixa qualidade das infraestruturas, a falta de alimentos, enfim. E aqui embaixo você coloca, né? Por fim, é possível que a dignidade da pessoa humana seja restabelecida com medidas públicas eficazes. Dessa forma, cita-se. Então, o que você poderia substituir por dessa forma, tem-se, né? Ou dessa forma, pode-se mencionar em vez de, ou menciona-se, tá bom? Só não repete o mesmo verbo para a gente ir sempre intercalando, conforme eu já te falei. Além disso, aqui no segundo parágrafo, não, desculpa, no terceiro, né, a gente tem o seguinte, você colocou aqui a superlotação, a baixa qualidade das infraestruturas, a falta de alimento com alto teor nutritivo, o cometimento de infrações penais no interior dos presídios, como também os abusos de autoridades, tá? Exercidos pelo Estado. Então, olha só, ocorre os abusos. É abuso de quê? Abuso de autoridade, tá? Então, assim, é como se fosse abusos de autoridades, várias autoridades cometendo abuso, então é abuso de autoridade. Então, se é vários abusos, então vários abusos de autoridade, tá? Então, não tem esse plural aqui. Mas eu recomendaria, né, você reescrever, por exemplo, como também o abuso de autoridade exercido por representantes do Estado, né? Ou variados tipos de abuso, enfim, você pode colocar simplesmente o abuso porque ele ocorre de diversas maneiras, não precisa falar os abusos, tá bom? E inclusive, você fazendo isso, você não está errando, colocando aqui no singular, e você, né, assim, de certa forma, se protegeria em relação a cometer esse erro aqui de concordância. Poxa, é abusos de autoridade ou abusos de autoridades, tá bom? Então, fique esperto, se der para usar o singular, use o singular, que aí vai ter menos chance, né? Menos chance de você errar. Beleza? Bom, basicamente então é isso, não tem muito o que reclamar aqui do seu texto. Aqui no primeiro parágrafo, né? Atualmente no Brasil o sistema penal federal e estadual desenvolve um papel fundamental na política de segurança pública. Aí você poderia até colocar vírgula, que é, né? Aqui a punição do detento. Aqui você já responderia a primeira pergunta. Então, assim, sempre não deixe as coisas abertas, né? Pô, desenvolve um papel fundamental. Mas qual o papel? Você não precisa falar todo o papel aqui, porque você depois vai comentar sobre isso mais na frente, mas você já poderia colocar, né? O sistema penal federal, então, você desenvolve um papel fundamental na política de segurança pública, vírgula, que é a punição, né, dos detentos. Nesse contexto, vale ressaltar que, apesar das grandes estruturas e investimentos, aí eu colocaria aqui investimentos já realizados, né, as penitenciárias ainda enfrentam alguns problemas que necessitam de soluções, tais como, né, aí você poderia citar alguns aqui. Ou então fazer aquilo que eu te falei, comentar um pouquinho sobre, para introduzir o que você vai comentar, já falando sobre a punição, que é o que eu comentei anteriormente, citar alguns problemas, tá? E aí, por exemplo, alguns problemas, tal como a superlotação, não precisa citar todos, e também a dificuldade em se devolver a dignidade do detento. Pronto, você falando isso, aí beleza, você introduziu, ó, você vai falar sobre essas três coisas. Então, no que diz respeito ao regime privativo de liberdade, aí você vai agora firmar que o dever mesmo ali é a punição dos detentos. Agora, em relação aos problemas que você já citou anteriormente, você vai comentar sobre os outros, tá bom? E depois, em relação a qual a dificuldade, né, no que diz respeito à dificuldade de devolver a dignidade da pessoa humana, aí você comenta, tá bom? Então, lembre-se sempre, a introdução tem que ser melhorada, ela tem que, de fato, introduzir aquilo que você vai comentar no desenvolvimento. Não pode ficar essa lacuna, beleza? Então é isso aí, grande abraço, tamo junto e bora pra cima! Primeira redação sobre a importância dos meios de comunicação, né, para a sociedade como um todo. Então, a redação ficou muito boa, tá? Letra tá ok, divisão dos parágrafos, né, estrutura aqui, ó, introdução, fez desenvolvimento aqui, colocou para o outro lado, então usou ponto positivo, ponto negativo, enfim, e fez a conclusão. Né? Sobrou duas linhas aqui, mas isso aqui não representa problema, o ideal é que a gente sempre, né, escreva pelo menos 90% das linhas, ou seja, uma redação de 30 linhas, pelo menos 27, tá? Em relação à margem direita e margem esquerda, ok. Uso de conectores, né? Então, devido a, diante disso, em uma primeira observação, dessa forma, por exemplo, por outro lado, deveras, com isso, portanto, dessa forma e assim, tá? Então, você repetiu dessa forma. Vamos aqui
né, colocar aqui dessa forma aqui, repetido. Não tinha nem, quase que passou desapercebido, viu, Vitor? Mas eu acabei de ver aqui. Então, esse dessa forma aqui, o que acontece? Coloca, deixa eu ver aqui, coloca dessa maneira, por isso, vou colocar aqui, ó, dessa maneira, tá? Dessa maneira, ou desse jeito, enfim. Repetição. E vou mudar aqui também para vermelhinho, já que, na verdade, foi uma repetição. Então, o que aconteceu bastante aqui no seu texto foram várias repetições, e não é que a repetição está errada, tá? Mas a repetição mostra, às vezes, um vocabulário mais escasso. Então, a ideia é que a gente mostre o vocabulário sempre mais rico, beleza? Então, vamos lá. O homem, né, é um ser social e necessita dos variados meios de comunicação para transmitir conhecimento, cultura e valores. Devido a essa importância, a depender da qualidade de informação, essa formação social e cultural pode ser influenciada de forma positiva ou negativa. Diante disso, faz-se imperiosa análise desse cenário. Então, beleza, tranquilo aqui, já expôs o tema principal, né, e diz a importância de se discutir sobre isso, beleza? Então, olha só, evitar as repetições, tá vendo? Aqui você usou devido de novo, você já tinha colocado devido ali, tá? Dessa forma aqui, dessa forma ali. Você realmente teve um erro aqui, ó, no segundo parágrafo, que de fato foi a divisão silábica. Então, ó, por exemplo, a importância da mídia no aumento da conscientização da população mundial acerca do racismo por meio da disseminação. Então, ó, 2 S, 2 R, tem que ficar um em cima e um embaixo. Então, isso é um erro mesmo. Com certeza você né, teria pontos tirados. E aqui no finalzinho, aqui é mais uma sugestão, né? É por meio da disseminação rápida dos conteúdos e opiniões sobre a morte do negro americano em uma abordagem policial. Aí quando você fala do negro, é como se fosse uma pessoa, né? Como se você tivesse falado dele previamente, uma coisa assim. Eu prefiro falar, né, opiniões sobre a morte de um homem negro americano em uma abordagem policial, tá bom? Ou então se você citasse o nome dele mesmo lá, né? Enfim. Por outro lado, a disseminação, você tinha acabado de falar de disseminação aqui em cima, então evita essa repetição, coloca por outro lado, a transmissão de informação de baixa qualidade ou até mesmo inverídica pode acarretar, aqui nós temos uma rasurinha, mas uma só não tem problema, em uma formação social cultural deficiente. Aqui no final de novo, né, você está usando o acerca várias vezes, tá? Então ó, nós temos ó, acerca aqui, aí nós temos o acerca aqui também, tá? Então aqui você poderia colocar pela mudança, volta. Deixa eu tirar o zoom aqui, aí beleza. Pela mudança da cultura de parte da população a respeito da vacinação, tá? E aí você usa o acerca aqui de novo, ó. Então isso é muito comum, às vezes, a gente repetir algumas expressões que nós temos mais, vamos dizer assim, mais facilidade, mais, enfim. E aí a ideia é que a gente não repita, tá? Então tenha sempre assim, depois que escreveu o rascunho, leia com calma e veja se você não está repetindo muitos termos, expressões ou verbos, tá bom? Então aqui poderia colocar aqui em favor, né? Então promovam ações sociais em favor da importância, né, de avaliar a informação consumida, evitando assim uma constituição social cultural deficitária. Então voltando aqui era a respeito. E aqui ó, nós temos, né, um probleminha aqui que foi de concordância, olha só. É bastante influenciada pela informação transmitidas. Tá? E aí você tem que decidir o que você quer colocar, ou singular ou plural. Né? É bastante influenciada pela informação transmitida pelos meios de comunicação, ou é bastante influenciada pelas informações transmitidas pelos meios de comunicação, beleza? Tirando isso, né, texto muito bom, pouquíssimos erros, né, um detalhezinho para não tirar 10, tá bom? Então é isso aí, parabéns, grande abraço, tamo junto.